pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh.
vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Vida TV, canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Branco. É sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos, com as irmãs, com os amigos e convidá-los sempre à reflexão através da Palavra de Deus. Motivados certamente pela presença do Espírito Santo em nós, que nos move, que nos renova, que nos satisfaz e que nos ensina a cada momento a como lidar com as nossas imperfeições e
com a perfeição de Deus, com a presença perfeita do Espírito Santo de Deus. É sempre muito bom quando nós nos detemos por alguns momentos para que a voz do Espírito Santo possa ecoar dentro de nós. A gente possa não apenas ler a Bíblia, mas absorver, beber, comer, alimentar-se dela. E isso o Espírito faz com maestria, o Espírito Santo de Deus. Portanto, alegre-se também nesse momento, nesse instante. Reúna a família, reúna os amigos, distribua, compartilhe esses momentos bons, levando esse áudio, esse vídeo, essa imagem, essa mensagem a tantos quantos o seu coração tocar, a quantos Deus lhe encaminhar para levar a boa nova da salvação. Vamos, portanto, nos encher da presença de Deus e de louvor e de adoração ao Senhor, iniciando com oração, convidando ao Senhor para fazer parte, para tomar parte, para dirigir, para presidir esses nossos momentos, esse nosso instante, para ser a pedra angular, a pedra fundamental da nossa existência, da nossa vida. Que Ele tome a ordem principal da nossa vida. Que Ele tome o lugar que lhe é reservado, que é o nosso coração. Que a nossa vida sirva para o louvor e glória do nome do Senhor. Oremos. Ó bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta semana em que vivemos e experienciamos a Tua presença através dos nossos irmãos, mas sobretudo através das reflexões da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja espalhada por esta nação brasileira e pelos nossos irmãos e irmãs espalhados por todo o planeta, por todo o mundo. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está sendo disseminada. Nós estamos sendo enriquecidos cada vez mais com a Tua presença em nós. Ó Deus, dá-nos a capacidade de não somente absorver, de discernir, mas de praticar tudo quanto temos aprendido. Abençoa, portanto, Senhor, cada irmão, cada irmã. Abençoa esses momentos que nós passamos e que são reproduzidos pelos irmãos e levados a lugares muito distantes, a pessoas, em lugares, em países, em nações muito distantes de nós. E certamente o Senhor fará com que essa palavra frutifique. Afinal de contas, ela nunca volta vazia, ela sempre prospera naquilo para o qual ela foi e está sendo destinada. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos um dia de bênção, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia é um livro de profundos ensinamentos, de lições inesgotáveis. É uma fonte inesgotável de inspiração. É um livro de regra de vida. É um livro para se viver e praticar. É como se fosse, portanto, a bula do maior de todos os remédios. Aquele remédio que vai direto contra a maior de todas as doenças, o maior de todos os males da humanidade, que é o pecado. A Bíblia é, portanto, esse antídoto, é esse contraveneno que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos faz banquetear-nos com a degustação desse pão que vem dos céus. E nós vamos falar, irmãos, de coisas que fazem bem para nós e coisas que nos fazem muito mal, que nos trazem muitos males, e coisas que nos produzem e nos fazem produzir maiores bens ainda. Aliás, a Bíblia nos diz que a árvore boa, ela produz bons frutos. A árvore má,
ela produz frutos maus. Não se pode querer tirar coisas boas de lugares ruins. Não se pode beber uma água límpida de cisternas rotas. Não se pode querer lidar com pessoas de bom coração sem que elas conheçam aquele que é todo bom, que é todo amor, que é o próprio Deus. Ser bom é uma qualidade peculiar, genuína, natural de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é fiel. Deus é benigno. Deus é compassivo. Deus é longânimo. E essas qualidades todas estão dispostas em razão de toda a criação de Deus. Ele trata a nós, a cada um de nós, e toda a natureza criada, toda a estrutura criada para o bem-estar de todos aqueles que lhe buscam e lhe reconhecem como Senhor e Salvador. Foi Ele que nos mandou finalmente o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser o sacrifício final, para ser o ato final dessa peça da criação, dessa peça da salvação, dessa lógica magnífica que só Deus pode construir, que só Deus pode desenvolver. No capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, nós encontramos algumas coisas muito, mas muito importantes e peculiares para o nosso aprendizado, para a nossa manutenção de vida, para a nossa construção do bem viver. Ele inicia no capítulo 5 dizendo que nós fomos feitos para a liberdade. E a liberdade pressupõe conhecimento das causas e dos efeitos, das ocorrências e das consequências. Liberdade pressupõe responsabilidade. Então Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso é muito sério, porque o que nós temos visto e ouvido nesse mundo atual são os escândalos mais terríveis. As pessoas que se dizem espiritualizadas ou que se dizem detentoras de algum poder espiritual têm sido a grande manchete negativa dos jornais, das revistas, das emissoras de TV, edições de livros, enfim, tem feito com que o próprio Deus venha a ser escarnecido por esses atos insanos, porque pessoas com o pseudo poder de representação da espiritualidade definham, caem escandalosamente, sem o menor escrúpulo, diante das maiores multidões em todo o planeta. Aliás, hoje ficou muito fácil de se saber as notícias rapidamente em todos os lugares por causa da tecnologia que se espalha de forma avassaladora, que faz com que o mundo se torne uma aldeia, se torne muito pequeno e as coisas aconteçam ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo e se saiba em tempo real o que se está acontecendo. Ele diz, portanto, no capítulo 5, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, ele faz uma rogativa para que nós permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que novamente? Porque nós já estivemos, em algum tempo da nossa existência, sob o poder do mal.
sob a égide do pecado, sob os efeitos dos malefícios do pecado. Mas agora em Cristo nós nos renovamos. Pelo menos é o que se espera daqueles que se dizem cristãos ou que estão em Cristo. Irmãos, tem sido algo tão terrível, tão tremendamente nocivo. As pessoas fingem gostar umas das outras, fingem estarem perto umas das outras como irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, e as apunhalam pelas costas e falam mal. Aliás, existe um dito muito popular, não se sabe bem atribuir a quem tal frase, mas é muito comum se ouvir em nosso meio, que o povo de Deus é o único povo que atira contra si mesmo. As pessoas não se importam mais. Vão às igrejas, oram, rezam, fazem suas preces, ao mesmo tempo em que praticam todo tipo de iniquidade, achando que aquilo está perfeitamente normal. Isso não é o que nos ensina a palavra de Deus. Mas ele, ao contrário, também nos diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem praticando as coisas próprias da carne não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Por que a gente tem tanto apego às coisas terrenas, se a nossa casa espiritual definitiva está nos céus? Foi isso que Jesus Cristo disse aos discípulos: eu irei para o Pai e irei preparar-vos lugar. O nosso destino é a pátria celestial, é lá que nós estaremos, é para lá que nós ansiamos. É a expressão mais lógica, mais correta, é que digamos sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa semana mesmo eu ouvi, num culto de oração, essa expressão, a ânsia de que nós estejamos daqui a pouco nos braços do Pai. Enquanto o Senhor nos desejar permanecer na terra, façamos a nossa parte aqui. Há uma obra a ser feita por mim e por você. Mas o nosso lar definitivo é lá, é onde está o Senhor, é na companhia do Senhor. Jesus Cristo foi para o Pai e foi preparar um lugar para nós. No entanto, irmãos, ele diz o outro lado da medalha. E aí nos interessa profundamente saber disso. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode nos acusar, por mais que queira, com razão, se nós estivermos produzindo esses frutos. Podem até dizer asneiras contra nós, mas provar jamais. Injuriar sim, podem, mas falando a verdade jamais. Os que permanecem e pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não sejamos, portanto, presunçosos a ponto de querermos ser super espirituais, super crentes, super cristãos. Porque enquanto estivermos nesse tabernáculo, nessa carne,
Somos pecadores. E a Bíblia nos ensina que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, mas não permanecemos no pecado. Nós não residimos no pecado. Portanto, o que o Senhor está nos dizendo, através de Paulo, do apóstolo Paulo, é que devemos permanecer na presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos as coisas dessa maneira, nós fazemos com liberalidade e fazemos naturalmente, porque o Espírito está em nós. Isso é um fruto natural do Espírito Santo. A despeito disso, quero lhes contar apenas uma ilustração interessante dessa bondade que não vem de nós, dessa bondade que vem do alto e se expressa em nós através do Espírito Santo da promessa. Conta-se que na China, uma menina conduzia nas costas um pequenino irmão dela de apenas 2 anos de idade. Ao vê-la passar vergada, isto é, dobrada com o peso daquela carga, um sacerdote perguntou-lhe: está pesado, menina? E ela respondeu: não, senhor, é meu irmão. Que linda então a resposta dessa menina. Vejam que profundo ensinamento essas palavras encerram. Quando temos o espírito da boa vontade e o amor, as cargas não se tornam pesadas. Como o amor torna leve as nossas cargas. Como a vida é melhor quando temos o espírito da boa vontade em nós. Para quem espiava, para quem olhava, aquilo parecia pesar muito nas costas da menina. Mas ela simplesmente respondeu: não, estou carregando o meu irmão. Isto é, isso não se constitui um peso para mim. É um prazer levar o meu irmão nas minhas costas. Por isso que Paulo diz: se estamos no Espírito, continuemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, permaneçamos no Espírito. Porque aí sim estaremos livres de fazer as coisas que pesam muito no coração de Deus e nos retiram definitivamente da sua presença. O desejo do nosso coração, o intento do nosso coração é que estas palavras modifiquem o nosso viver, ressignifiquem a nossa experiência na vida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja a nos encher de prazer em ouvir, em ler e praticar a sua palavra. Que o Espírito da verdade nos guie para que os frutos que nasçam de cada um de nós sejam frutos que permaneçam para a vida eterna. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua cidade. Deus abençoe o seu estado. Deus abençoe a Paraíba. Deus abençoe o Brasil, em nome e para a glória de Jesus.